Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui com Tributos com Café. Eu e o Alex, meu parceiro, vamos entrevistar hoje o Vanderlei, que está vindo aqui nos agraciar com a presença dele. O Vanderlei é um consultor empresarial e a gente vai falar dos formatos de tributações que nós temos no país, né? Vanderlei, prazer em recebê-lo aqui. Fico satisfeito que você tenha aceitado o nosso convite, venha a nos agraciar aqui. E eu queria que você falasse para nós aí da sua empresa, como que você trabalha, para a gente, se apresente para nós, para a gente depois já entrar nos assuntos. Vamos lá, bora lá. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Alex, Carlos, pelo convite, é um prazer. Eu costumo dizer sempre que é muito bom a gente levar a nossa experiência, devolver para a sociedade, para os empresários, a experiência que a gente adquiriu ao longo do caminho e foi agraciado pelo cara lá de cima com tudo que a gente aprendeu e tem hoje nas mãos. E quando se fala de mundo ou meio empresarial, é sempre um prazer para mim discutir essas questões, porque ela faz parte e fez parte ao longo da minha trajetória, né, do meu caminho. Eu comecei a minha história em empresas multinacionais de São Paulo, área automobilística, área financeira, depois vim para o interior com a consultoria empresarial, ainda nesse meio de caminho tive a oportunidade de atuar em várias empresas na área de associações, na área de cooperativas, atuei na área da saúde, sou professor universitário há mais de 15 anos, então essa experiência toda não pode ficar retida ao horizonte do Vanderlei, então é sempre um prazer, muito obrigado pelo convite, para poder trazer para o pessoal que nos assiste algumas dicas aí ou algumas outras visões de como é que funciona essa questão do sistema tributário nacional. Se você conversar com a população em geral, conversar com o empresário, e eu tive a oportunidade de fazer várias reuniões, inclusive com membros de conselhos, né, dessas organizações, o pessoal diz que não, isso é muito complicado, isso me dá dor de cabeça e eu não quero saber disso aí não. Mal sabe ele que ele está perdendo a oportunidade, muitas vezes, de economizar dinheiro, se ele fizer todo um rearranjo, né, tributário e buscar alternativas no mercado para que ele não precise, de forma alguma, sonegar, mas que ele faça isso, o pagamento dos seus tributos, de uma forma inteligente, diminuindo, na medida do possível, a carga tributária do seu negócio. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vanderlei, ele tocou num assunto que parece que... Já dói. A gente sempre prega isso, né? O empresário ele não precisa sonegar. Basta ele trabalhar com inteligência, né? O cara trabalhar com inteligência. Gente, ó, eu, Carlos, devo ter aproximadamente aí uns 25 anos de experiência e eu tô me sentindo um garotão agora aqui falando com o Vanderlei. Saber que o Vanderlei, ele é um guru, já é um mestre, um PhD já praticamente nessa área tributária. Então eu estou me sentindo um garoto e tenho muito a aprender com ele aqui. Hoje a gente vai fazer bastante pergunta para ele e absorver bastante o que ele tem para passar para nós. Então, Vanderlei, é inteligentíssimo que você falou. Colocação inicial fantástica, porque é o que eu e o Alex sempre prega para os nossos clientes, para o nosso podcast. Não sonegue, trabalhe com inteligência. A inteligência faz parte do dia a dia nosso. Temos que trabalhar com isso. O empresário que se preze hoje, que queira evoluir no mercado, ele não precisa passar a perna em ninguém, não é passando a perna no governo que ele vai se sobressair, nem nada. Basta ele trabalhar com inteligência. Então, é um assunto que a gente gostaria, sim, de falar mais a fundo com você aí. Deixa eu pegar um gancho até para a gente poder navegar nessa linha de pensamento. Nós conversávamos rapidamente na minha chegada, falando um pouquinho da história profissional do Vanderlei, e eu comentava que no finalzinho dos anos 80, eu tive a oportunidade de atuar na tesouraria de uma multinacional. Uma multinacional de origem sueca, Europa. E parece até que quando a gente fala de sistema tributário, quando a gente fala de consultoria tributária, é algo novo. Como se a preocupação com a carga tributária fosse algo novo. Eu estou falando aqui de final dos anos 80. E era muito difícil a gente conversar. Na época tinha os expatriados, né, que era o pessoal sueco, que fazia parte, compunha a diretoria da multinacional, e eles ficavam um período aqui no Brasil nas posições de diretoria. E era nosso papel
né, responsáveis pela área de tesouraria, pela área de faturamento, conversar com esse pessoal e fazê-los entender como é que estava funcionando a dinâmica dos números, em geral, da empresa. E era muito difícil explicar para um cidadão europeu que existia no nosso país, e existe no nosso país, um tributo, por exemplo, sobre a circulação de mercadorias, cuja alíquota, inclusive, é diferente de um estado para o outro. Para ele, aquele negócio é muito esquisito, porque o sistema tributário lá fora, ele é talvez menos complexo, inicialmente falando, do que o nosso. E quando a gente fala aqui de sistema tributário versus o sistema empresarial, eu vou além da questão da carga tributária propriamente dita, até porque, como você colocou muito bem, não adianta discutir. Se a gente quiser discutir carga tributária, talvez a gente tenha que pensar em eleger melhor os nossos representantes nas esferas governamentais. Exato. Enquanto a gente não fizer isso, é muito pouco provável que haja uma modificação nos mecanismos e no peso dos impostos sobre o empresário. Então, já que não dá para discutir, né, não adianta eu sofrer por aquilo que eu não consigo mudar. Quando a gente conversa com o empresário e faz o trabalho do aconselhamento, da consultoria, a dica é: entenda claramente aonde é que a coisa pega e faça tudo o possível para que você trabalhe dentro da lei, recolhendo os seus impostos. Então não é algo novo. Já existia essa dificuldade de explicar para esse pessoal, né, tudo aquilo que é a complexidade. Chegar para ele e falar assim, tem ST, substituição tributária. Por um cara da Europa, ele vai fazer assim, como assim, eu ponho o imposto na frente? Né, porque traduzindo a substituição tributária, daí eu pago o imposto na frente. Pago antes de receber. Assim, como assim? A operação ainda não se concretizou? Que loucura! Nossa, jabuticaba, mais uma. É essa. Então, ok, vamos discutir a questão do sistema tributário, mas é importante discutir também todo o ônus e a carga, o peso que andar de acordo com a legislação também imputa por sobre o empresário. E a gente está falando aqui não só de impostos incidentes sobre produtos e serviços. Quando a gente fala de carga tributária incidente, por exemplo, sobre folha de pagamento, né, sobre os funcionários CLT, que a gente tanto discute, isso também traz todo um arcabouço, uma complexidade na operação, que pagar o imposto acaba pesando. Sim, não estou dizendo que não, mas cuidar de tudo isso, fazer a gestão desses mecanismos todos para conseguir cumprir com toda a legislação também é uma carga, um peso, um ônus financeiro e de gestão muito grande. Então é extremamente importante discutir essas questões, que são assuntos, como eu disse, que tem gente que fala, mas isso me dá dor de cabeça, esse negócio é meio complexo. Não estou dizendo que é fácil, mas quanto mais eu me manter distante dele, mais difícil vai ser eu conseguir conduzir isso no meu caminho, e vamos e convenhamos, a gente está falando aqui de consultoria, no caso do Vanderlei empresarial, e no caso de vocês tributária, nem todos os profissionais do mercado são tão coerentes assim com tudo o que a gente está falando. A gente vê muito acontecer aí em escritório de contabilidade, por exemplo, que talvez por desconhecimento, por não ser aquela a finalidade final, e não estou falando mal de contador, tá, gente? Aqui acontece só lá na França. Aqui no Brasil, não. Não enquadra, muitas vezes, a empresa, né, nos regimes que ele conseguiria atuar de uma forma mais coerente, porque é burocrático, porque é complicado, porque vai dar trabalho. Vai chamar fiscalização e coisa do gênero. Então, eu acho que conhecer como funciona te aproxima mais de tomar as decisões corretas. É aquela máxima, né? A gente teme o que não conhece, né? Acho que existem 3 pontos. Primeiro, uma provocação sem muito eufemismo, né? A gente tem que entender que sonegação é um crime, né? Com letras garrafais, para o pessoal entender. E uma diferença sine qua non que existe entre Brasil, sistema penal, e outros países, para os Estados Unidos, é que crime tributário no Brasil, para te levar para a cadeia, tem que ser um negócio cinematográfico, né? Tem que ser Polícia Federal descendo pelo telhado, Receita Federal, enfim. A gente vê agora essa questão que teve, né, dos créditos CMS, os grandes operadores não vão ficar presos. Então, o pessoal não tem muito medo de sonegar, porque sabe que a punição, muitas das vezes, falando assim, sem nenhuma vergonha, mas se você contratar um bom advogado, ela rola uma dívida tributária anos e anos, blinda, tá, gente, entre aspas, o teu patrimônio.
não vai ser encarado, às vezes, como uma fraude ao credor, e a gente sabe o que é, né? A gente sabe, obviamente, o que a gente está falando. Então, às vezes, a gente teme o desconhecido e também não teme as penalidades, né? O seu sofrimento, o Vanderlei, que se reportou de passar por um sueco, né? O sistema tributário brasileiro eu tinha com o americano, né? Eu trabalhei na Cargill e na ADM, na Black & Decker por quase 10 anos, somando todas. Quando você fazia um reporte para fora do país, eles tentavam entender o que era aquela saladinha de letras. Por exemplo, os Estados Unidos tem a questão das federações, é muito bem separado, né? A questão da legislação, mas tem uma lógica, né? Você tem X federal, X que seja município ou estadual, e acabou por aquilo ali, né? Tem essa questão da ST, diferença de alíquota. E no Brasil, a gente começa a bater também na tecla. Você fez 3 provocações muito legais. Eu vou pegar a primeira delas. A complexidade das leis, e muitas das vezes, casas legislativas vão lá falar, ó, essa caneca é preta e branca. Aí a gente tem o terceiro tempo, que são as instâncias superiores da lei, que olha, não, meu amigo, isso aqui é verde. Aí você fala, mas por quê? Se quem legislou falou que isso aqui é preto e branco. Muitas das vezes você tem o primeiro tempo, né, que são as 2 casas legislativas, né, primeiro e segundo, aliás, fazem lei, e tem que esperar o Supremo, ou no caso, na maioria das vezes, o Supremo se manifestar sobre normas que já estão rodando o país há 8 anos, agora se tornarem constitucionais, né? A gente vê isso com a CLT, a reforma tributária. Não vamos muito longe, não, a questão do PERSE, né, que foi para o sistema de eventos agora, que o STJ acabou de falar, o que a maioria dos juristas do país não concordam, né? Que teria que estar escrito no cadastro. Então, essa insegurança somada a esse custo Brasil de manter pessoas, os analistas, um analista sênior no imposto indireto, 2 ou 3 nos diretos, enfim. Quando a gente para colocar isso no bolso, né? Por isso, muitas vezes, a gente vai fazer conta e a gente vê um trânsito de empresas brasileiras para o Paraguai, por exemplo, muito gritante por conta disso aí, né? O cara olha isso aqui, por mais que o Brasil tenha uma economia mais pujante, uma qualidade de mão de obra, né, de nível sênior melhor, mas o cara olha para o Paraguai 1% de imposto de lei de maquila, por exemplo. Cara, ele fala, vou montar um parque fabril, vou trazer, porque tem a questão do acordo da questão do Mercosul, e vou levar a minha indústria para lá. Avan, Riachuelo, Renner, Arthur Ludgran, né, que é a Pernambucanos, o parque fabril desse pessoal, a maioria já está no Paraguai, né? Então a gente começa a perder para os nossos vizinhos, por conta da complexidade também, o que faz o gerar o país, né, que é o empresário, né? E o pessoal não entende, né? Mas o empresário muitas vezes ele fala assim, não, mas se eu pagar o imposto eu não sobrevivo. Mas, meu amigo, você está sonegando, e esse ano que a gente está em umas 300 empresas já atendidas, né? Em todas que a gente entrou, o cara que sonegava, ele fazendo o jeito certo, tirando a nota de tudo, ele paga menos imposto que sonegar. Ou seja, ele deixa de cometer um crime e ainda paga menos imposto, né? E a gente teve um episódio do podcast com um consultor financeiro, mais ligado à área de tomada de crédito, e ele fala assim que, vou usar o palavrão que usou, o tesão do gerente do banco é pegar o seu faturamento fiscal coerente com o do contador, aquele financeiro. Você movimenta a sua conta 1 milhão, você tem ali um faturamento fiscal de 950 mil, né? Óbvio, com a grana a mais você vai movimentar por outras questões. Eu falo, cara, como é bom pegar isso aqui e subir para uma tomada de crédito. Você olha ali a vida coerente, né? Você me deu 3 insights interessantes. Vou pegar todos os insights para falar nesse negócio. Recentemente, o mercado divulgou e poucas pessoas se ligaram disso, até porque, como eu disse, dá dor de cabeça, eu não quero saber desse troço, eu não vou entender. Para ver como é pensar antes de sair agindo, né? Até algum tempo atrás, a gente comia bombom sonho de valsa. Sim. Hoje a gente come o wafer, né? Sonho de valsa. Para o consumidor, mudou porcaria nenhuma. Trocou a embalagem lá, todo mundo achou que era por conta de segurança, estética, coisa parecida, mas não, foi um arranjo tributário que saiu de um imposto muito mais alto, não me recordo exatamente qual era o percentual, para pagar um imposto muito menor pela reclassificação do produto, como você falou, caneca branca e preta, caneca verde e coisa do gênero. Muitas vezes um pequeno ajuste, você acha uma pequena brecha no que tange aí a legislação, porque ficou uma brecha. Eu vou chamar o meu produto do que eu bem entender. Chamar de bombom, chamar de wafer, tanto faz. Mas se eu consigo algum tipo de diminuição na carga tributária a partir daquilo, e não estou ferindo nenhum mecanismo legal, é por aí que é o caminho que a gente vai navegar. Então, insight 1, em cima daquela tua fala, que, na verdade, eu entendo que muitos dos empresários deveriam pensar nesse sentido. O que eu estou fazendo, que eu estou chamando de a tributação é X. O que eu posso fazer ali em B, a tributação é Y. Exato. Onde é que eu me enquadro?
Faça as pesquisas, vá atrás do especialista, entenda isso, quais as possibilidades disso acontecer, para que você possa fazer as economias necessárias, né, para que você não onere aí o teu produto, o preço do teu serviço lá no final. Insight 1. Insight 2. Sim, quando a gente fala hoje que existe um peso muito grande por sobre a cabeça do empresário, boa parte desse peso não está só na questão da carga tributária, está no ônus decorrente de ter que atender a todas as obrigações legais que são imprimidas sobre o empresário no Brasil. Então, jargão e gancho político, né? A gente fala dessa questão, a carga tributária no Brasil é alta, tá? Mas não é só o custo da carga tributária propriamente dita. Existem outros custos aí decorrentes que oneram tanto quanto, ou mais até o empresário, porque ele vai ter que adquirir expertise em algo que ele não precisaria se preocupar. Ele vai ter que formar uma equipe de especialistas em tributação, quando o negócio dele deve estar se preocupado em formar uma boa equipe de vendas para comercializar o seu produto. Então tem uma dicotomia, uma visão entre céu e terra aqui, e não se encontra, me parece, um meio termo, no sentido de olhar para essas questões com um pouco mais de cautela. Por isso que a gente, como você colocou, tem custo Brasil, tem carga tributária, tem ônus sobre isso tudo, a gente acaba sendo tão ruim em termos de competitividade quando você se compara a outros países. Então, tem algumas questões aí que são muito importantes e que, diga-se de passagem, as esferas, já que a gente quer falar de apoio, né, das esferas aí federais, estaduais, municipais, deveria haver algo para facilitar a vida e não criar mais empecilhos para o empresário. E fico muito triste quando hoje a gente vê essa questão da dicotomia, essa questão da polarização, né? Quando as pessoas vendem aí sempre o empresário como um vilão. É o vilão de toda essa história, é o sonegador do imposto, é o cara que não registra o funcionário. Tá, pode até acontecer sim, mas alguém já se perguntou se é fácil a vida desse cara? Porque tem gente que fala por aí que a culpa é do empresário e que ele enriquece às custas do seu funcionário. Não estou discutindo política aqui, busquem aí o histórico. Mas, de fato, tem um viés aí que traz um peso muito grande sobre as costas do empresário. E, historicamente, não é o Vanderlei que está falando, não estou aqui levantando nenhuma questão política, social ou econômica, mas, historicamente, todas as vezes que você consegue calibrar a carga tributária de uma forma mais coerente, aumenta a arrecadação. Sim. Toda vez que você pesa a mão na carga tributária, a arrecadação diminui. Tem um estudo, a curva de... Tem um estudioso de economia que fala dessa curva, né? Reduz a tributação, tira um pouco de burocracia, a arrecadação sobe, não por conta disso aqui, por conta do movimento econômico em si, né? Pessoal, tem aquela ideia básica, né? Eu trabalho numa empresa, eu recebo meu salário, eu vou no supermercado fazer compra, ou seja, eu já dei emprego para o rapaz que faz a reposição, a menina do caixa. Na hora de ir embora, eu vou pegar um Uber, ou seja, o cara do Uber já vai ganhar, o dinheiro do cara do Uber vai pagar um cinema no final de semana para a família. Essa roda da economia você tem que deixar fluir, gente. Isso já funciona bem desde os primórdios da economia, né? Sim. Na época do escambo ainda, né? Muito bom, meu amigo. Você tá vendo? Rapaz, isso aqui... meu querido. Eu acho que a gente tem... Agora eu quero provocar um pouco. Bora lá. Vamos lá. Adoro uma provocação. A gente sabe que o empresário, muitas vezes, ele você falou aí, o vilão da história, né? Mas a gente tem aquela questão que a gente costuma falar, né? A pessoa só é de esquerda até virar empresário, né? Depois que vira empresário, ela deixa de ser de esquerda e passa a entender um pouco mais o lado da direita. Mas entre briga daqui, briga de lá, sem olhar lado nenhum, eu sou mais centralizado, pode dizer assim. Há quem diga que eu não sou centralizado, que eu sou de extrema direita, e não é verdade, né? Eu sou mais... eu me preocupo muito com os benefícios das pessoas que tem por aí, mas a gente tenta ter coerência, né, na hora de falar. E aproveitando isso, né, levando já para esse lado, eu queria entrar num assunto um pouco delicado. Assunto delicado. Que é o assunto do tarifaço. Tarifaço. Qual que é a sua opinião hoje? Pessoal, isso é opinião, tá? Opinião.
opinião técnica hoje sobre o tarifaço. Você acha que ficou melhor ou pior para o brasileiro? Quem que saiu no prejuízo nesse negócio do tarifaço? O brasileiro tomou tinta com isso? O empresário tomou tinta com isso? Numa visão mais empresarial. Vamos lá. De novo, sem apologia a nada. Sim, análise puramente técnica. Então, outro dia eu estava conversando com ele. O que você acha disso? Me fala o que você recomendaria. Cadê os números? Porque fazer recomendação de qualquer natureza, sem que você tenha em mãos dados, informações para tomar, aquilo vira opinião. Sim, vira opinião. Quando você dá um parecer, é uma questão técnica. Uhum. E opinião, eu tenho a minha, mas quando a gente fala para empresários, quando a gente está falando, vamos falar sobre questões técnicas. Mais uma vez, e não estou aqui me referindo apenas ao momento atual que a gente está vivendo, a gente cria algumas situações onde os únicos prejudicados, de uma forma geral, são os empresários. Essa é a grande e triste realidade. Se eu virar o meu canhão para cá, para lá e para colar, isso aí, para mim, é palanque. Toda vez que a gente critica um empresário, seja de qualquer natureza, sobre alguma questão nesse sentido, é palanque. E por falar em palanque, se a gente for puxar pela memória, também não é de hoje que todas as vezes que chega próximo aí, já que a gente está falando dos decisores sobre o nosso país e de tarifaço, não é nada difícil você escutar em épocas de períodos eleitorais que eu vou apoiar a população no que tange a segurança, a educação e a saúde. Desde que eu me conheço por gente, todos os momentos eleitorais, é isso que eu escuto. É o famoso discurso palatável. Né? E cai no ouvido. A saúde, a educação e a segurança continuam, se não do mesmo jeito, piores do que elas estavam lá atrás. A vivência no mercado, vamos traçar um raciocínio global aqui, me diz que toda vez que tem interferência de qualquer que seja o órgão governamental na livre iniciativa, você mais atrapalha do que você ajuda. Então, quando vem alguma coisa, não, vai dar um apoio, agora a gente está vivendo alguma coisa nesse sentido, no ajuste do IPI sobre os veículos. Precisa disso? Não, aumentou o valor do veículo. Precisa disso? Você só vai transferir Incrível, né? a coisa de lá para cá. E me desculpem, mas nós estamos ajudando um nicho do mercado que a grande maioria deles não é nacional, já que o discurso é nacionalista, e que sempre foi apoiado né, pelo governo, independentemente de quem estivesse lá. Porque a ameaça deles é sempre a mesma, né? Ou me apoia ou eu tô fora do país. Ou vou demitir. Como se hoje eles representassem realmente um percentual tão elevado da força de trabalho. Exato. Hoje a grande maioria, e já faz algum tempo que a força de trabalho está concentrado em micro, pequenas e médias empresas. Eles são, na verdade, os empregadores, os caras que atravessam por todas essas dificuldades que a gente acabou de falar, e mais algumas, e em momento algum você vê nenhuma iniciativa. E quando tem alguma, é empréstimo ao mesmo juro que o banco te cobraria se não estivesse nessa situação momentânea. Falou tudo. Então, é extremamente complicado. Agora vamos falar sobre a questão do tarifaço propriamente dito. É uma questão política. Sim. Única e simplesmente, e sem olhar por lados, vai prejudicar a todo mundo. Nós estamos falando aqui de guerra de egos, meus amigos. E quando entra guerra de egos no meio da história, acontece o que está acontecendo aí. De um lado, o cowboy americano lá, entendeu? Do lado de cá, os discípulos de Che Guevara. Né? Que não sabem exatamente, aqui eles estão contra, mas a gente não sabe do quê. E estão montando uma arapuca que vai prejudicar, na verdade, a todo mundo. Sim. Agora, vamos fazer um parênteses uma hora aqui. A conta chega. Essa situação toda está e não está relacionada, e o tarifaço pode ou não pode trazer dificuldades. Existem alguns mercados no Brasil que andaram navegando aí a plena velocidade, a questão de um ano e pouco, única e simplesmente fruto da variação cambial. O Brasil se tornou atrativo à medida que a variação do real para o dólar ficou atrativo para esses mercados. Vamos cutucar firme? Exemplo do calçado de Franca.
o dólar, a paridade de 6 aí, tornou o calçado francano de novo importante para esses mercados, ficou num preço legal e eu estou comprando. Se o dólar voltar a ajustar, com tarifaço ou sem tarifaço, essa bolha que se criou aí para alguns segmentos, ela vai morrer. Tal qual aconteceu com alguns segmentos que, inclusive, trouxeram algumas complicações aqui para o consumidor nacional. Porque a partir do momento que você pega e se torna interessante o mercado estrangeiro, eu vou exportar muito para o mercado internacional e vai faltar produto no mercado doméstico, lei de oferta e procura, vai acontecer o quê? Vai haver uma majoração de preço. Exato. Então, no que tange a tarifaço, com ou sem ele, a gente já está num buraco. Porque a gente vê seguidamente medidas tomadas aí que não surtem o efeito necessário e já é sabido, né? Aquela história assim, aconteceu outra coisa, vai acontecer. Não, você tá pensando de forma negativa, você está jogando praga. Não, gente, a gente já viu isso acontecer. Tem algumas situações aí que não são novas. 27% para 30% de etanol na gasolina, porque a gasolina vai baixar. Estava assistindo ontem o noticiário, diz que a gasolina aumentou. E esses saltos é incrível, né? Você falou da parte da automobilística aí. Eu preciso falar uma coisa. Tipo, há tempos atrás a gente tinha alguns carros. Não está muito distante, não. Foi antes pandemia. Antes pandemia, a gente tinha alguns carros SUVs, por exemplo, chegando a 54, 55 mil reais. Na época em si, vamos falar, era um valor bem acessível ao brasileiro. Carros padrões ali, básicos de entrada, tais como... sem falar marca, mas não tem como não falar. Um Mobi, um Fiesta ali, um carro naquela ali. 90, né? Naquela época, carro de 30 mil, 35 mil reais. Hoje 100. Né? Hoje 180. O carro, 100 mil. Mas aí eu lembro que naquela época, pré-pandemia ali, o governo lançou um pacote de incentivo. Né? Ele lançou um pacote de incentivo e os carros da noite por dia foram para 85, que custava 54 mil reais, foi para 85 mil. O carro que era um Mobi que custava 35 mil foi para 46, 48 mil reais. Deu um salto. E aí você fala, peraí, o governo lança um pacote de incentivo ao consumo e as fábricas elevam os preços assombrosamente, não é nem assustadoramente, é assombro, né? Foi um assombro ali o preço, a subida de escala de preço deles. E aí, de repente, agora, os carros já estavam crescendo, os valores. Teve pandemia, teve isso, teve aquilo. Seguramos o máximo que deu. Mentira, segurou o máximo que deu. O Brasil é um país que mais tem lucro, as montadoras que mais possui lucro. Aí, uma vez, eu não sei quem falou, mas foi questionado um CEO... por que vocês vendem o carro a esse valor aqui, ali na Argentina ou no México, vocês vendem um carro um pouco mais, muito mais barato? Aí eles simplesmente porque o brasileiro paga. A gente vende esse preço. A gente vende esse preço porque o brasileiro paga. E aí eu acho um assombro, né? Você chegar, igual você falou, um Mobi, 98, 99 mil reais, um carro que só tem plástico, não tem nada lá dentro desse carro, e vem com incentivo de IPI para poder ficar mais barato. Aí agora os SUVs ali, que caiu no gosto do brasileiro, tá lá 160, 170 mil reais. Aí o pessoal vai com aquele carro lá, o Kicks, né? Lança um Kicks de 154 mil, com um motor manco de 3 cilindros, só que aí, coloquei turbo, então ficou a melhor coisa. E a trepidação do carro? Bom, eu não quero julgar nem nada, mas eu ainda sou daquele do 4 cilindros, né? Vamos imaginar o seguinte, quando você fala de gestão, e a grande empresa, o sócio, o investidor, o anônimo lá que compra a sua cota de participação na empresa, ele quer lucro. Sim, claro. Capitalismo vamos pensar por aí. Empresa é instituição de e vamos dividir o mundo da gestão empresarial em 2 momentos. Inclusive, eu costumo dizer que não dá para comparar o passado com o presente, porque se tentar traçar um paralelo, não dá desespero. Mas vamos pensar o seguinte, o mundo da gestão pós-pandemia ensinou algumas lições para a gente. E a perda em muitas localidades aí
do mercado não está atrelado única e simplesmente à questão da pandemia, mas a uma mudança no comportamento das pessoas. A pandemia trouxe uma mudança no comportamento que impactou, inclusive, na discussão que a gente tem hoje de geração X, Y, Z, Baby Boomer. O mercado mudou. Mas tem um evento que aconteceu no momento da pandemia que motivou aquela ausência ou a falta de componentes para montar os veículos. Sim. As cadeias de produção se realinharam. Então vamos tentar pensar, no Vanderlei aqui não é dono da verdade, pelo amor de Deus, mas vamos unir algumas pontas que a gente consegue capturar do que aconteceu no mercado. Embora a gente diga que é um negócio rentável, os números estão dizendo que a produção, por exemplo, de veículos, que no caso do Brasil, o carro é sinônimo de status, vamos pensar dessa forma, e isso corrobora para a colocação feita pelo presidente da Mercedes na época, porque quando a gente traçava o paralelo entre o preço do carro no mercado americano e no mercado brasileiro, na conversão do dólar puramente, o nosso era mais caro. E questionaram o presidente por que isso acontecia. E a resposta dela foi exatamente a que você colocou. Ué, se o pessoal paga a mais pelo produto, por que eu vou baixar o preço ou eu vou equiparar esse preço? Agora, existe uma questão hoje no mercado como um todo, embora algumas empresas estão percebendo que dá muito trabalho, foram as grandes corporações. Você juntar aí as empresas. Por quê? Para conseguir viabilizar o negócio tem que ter volume. Sim. E o mercado brasileiro não tem volume. Então, primeiro problema na questão dos carros. Mas a questão não é só essa. A questão é que a pandemia foi uma tremenda muleta para os caras darem mais um salto em cima do brasileiro. Sim. E ele aceitar de boa o quê? Está faltando componente? Tá, então nós vamos montar aqui os rearranjos. Eu vou diminuir a grade de produtos que eu ofereço para o mercado. Eu vou oferecer o produto que é melhor para que eu produza, independentemente de ser o melhor produto para cliente A, B ou C, e aquele que me traz rentabilidade. E eu te ofereço, eu tenho disponível A, B e C. Você vê o que você quer, custa X, Y, Z, fim de conversa. Certo. Então, a questão do componente foi o que faltava para os caras fazerem um rearranjo e colocarem no mercado apenas produtos que sejam os mais rentáveis para aquele mercado, independente, muitas vezes, do nível de atendimento que ele tem às necessidades, né, da população. E aí, quando se sofisticou alguns carros que a gente estava dizendo, né, você trouxe o preço para um patamar que não está próximo da possibilidade de consumo da população brasileira, e você entregou aquele que é mais acessível, entre aspas, em R$150 mil, um componente que, comparado a outros mercados, tem muitos itens que deixam a desejar. Sim, sim. Agora, isso foi o quê? Isso é o arranjo do mercado. O arranjo eu procuro falar assim, porque, tipo, se você comparar o mesmo carro que chega aqui para o brasileiro ao carro que chega lá no americano ou no europeu, é um carro totalmente diferente. Porque o carro que chega aqui para nós a esse preço de R$155 mil e o mesmo carro que chega lá para o americano, claro, não é esse preço, mas chega lá para o americano, tipo assim, o brasileiro chegou aqui, pegou um carro 1.3, 3 cilindros, turbo. Chegou lá no americano um carro 2.0, 4 cilindros, turbo, com um banco de couro, mas não sei o que, bem mais em conta, né? A gente pode trazer essa provocação de novo pro maledito, meu italiano mal falado, do sistema tributário, né? Tem uma imagem na internet que você mostra dois carros, né? Um Civic, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, quase metade do carro, um pouco mais da metade, é imposto. É imposto. Mais de 40%. Ou seja, agora a gente vai trazer já a nossa ideia para a questão da reforma, né? Porque hoje, um pouquinho de juridiquês, a gente tem hoje no Brasil fonte de arrecadação, renda, consumo e patrimônio, né? Então, essas e folhas de pagamento, que isso aqui seria um outro bracinho para lá, mas vamos focar nesses três aqui com ideia de arrecadação, né? Quando a gente para pensar, país de primeiro mundo, tributação em cima de renda, né? Perfeito. Ou seja, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Ou seja, a ideia dos defensores do Tchê, né? E no Brasil é o contrário, né? Aliás, sistemas tributários arcaicos, muitos tributos sobre consumo, e aí eu vou ter que repetir aquela piadinha do Elon Musk, né? Que entra eu e o Elon Musk no Savenhago para comprar uma caixinha de leite, ele ganha bilhões e eu ganho X.
não quer dizer que ele vai pagar o mesmo tanto de ICMS, IPI, PIS e COFINS naquela caixinha de leite que você paga. Ou seja, a discrepância do imposto sobre consumo, a sacanagem dele para o mais pobre, e aí a gente volta naquele discurso que já estão batendo tanto, e aí a gente cai na primeira ideia da questão da reforma tributária. Perfeito. Que não está chegando, já chegou, né? Virado o ano aí começa a calibração da mudança do IBS, da questão do PIS e COFINS. E aí vem a primeira discussão. Não, voltando a dizer, não falando de política, mas o antigo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, falou, gente, vamos reformar primeiro a parte de imposto sobre folha de pagamento? Vamos liberar esse empresário que contrata um cara por 10 mil, só que o cara custa mais, se for fazer as projeções tudo certinho... 80% a 120% do salário fácil. Se a gente for fazer as projeções, passa, ou seja, o cara paga 10, tem um custo de 22, tem um custo de 20, Perfeito. Por que não liberar esse cara para esse custo de 12 virar mais 2, 3 pessoas contratadas? Mas, enfim, o atual governo falou, vamos reformar o imposto sobre consumo, que vai ter a ideia do impacto no pobre. Calibraram um IVA de 28,5% média por cento. E aí a primeira pergunta que eu te faço, no ecossistema que você trabalha de empresas, como você está vendo a cultura desse empresário para esse momento de mudança? Eu sei que o brasileiro deixa tudo para a última hora. Então, os empresários já estão se preparando, né? Já estou antecipando uma parte da sua resposta. E segundo, o que você achou da ideia de reformar primeiro o imposto sobre consumo e deixar o renda renda, patrimônio, enfim, que seriam os diretos, né? E talvez não pensar na folha de pagamento. O que você acha? Isso é populismo? Isso é... Vamos pensar o seguinte, concordo em gênero, número e grau com o que você colocou. O nosso sistema tributário onera de A a Z. O pobre, o rico. E equaliza isso. Sim. Na verdade, foge totalmente do discurso que seria trazer uma carga tributária maior para quem tem mais condições. Mais condições. E eu tomo muito cuidado com essa palavra, porque falar de renda é um negócio complicado. Sim. Né? Porque a gente paga imposto sobre a renda de 27,5%, entendeu? E salário é renda, é uma discussão também bastante antiga nesse sentido, né? Onerar 27,5% sobre a renda de quem tem uma renda um pouco mais elevada, né? Eu tenho um sócio que leva 1/3 do meu esforço embora. Sim. E muito provavelmente não vai retornar. Não vai te dar nenhum retorno. Que aí é um outro viés da questão do sistema tributário. Eu adoraria pagar muito tributo, desde que eu não precisasse pôr segurança na minha casa, eu não precisasse pagar o plano de saúde para minha família e eu não precisasse ver meus filhos pagando a escola particular para os meus netos. Exato. Então a questão aí não é inclusive, se a carga tributária é pesada, porque se ela fosse pesada e ela me tirasse algumas obrigações, estaria tudo certo. O problema que a gente vê é que ela onera a todos nós e ela não traz nenhum retorno para a população. Então, primeiro ponto. Né? É totalmente insano pensar que o discurso está tão distante da prática assim, no que tange à tributação de uma forma geral. Agora, colocando o que você falou, que a gente inclusive comentou um pouquinho antes de iniciar, e é uma das questões que os empresários mais batem hoje no Vanderlei, é a questão da contratação de mão de obra. Existem alguns segmentos que não dá para você simplesmente robotizar ou automatizar, meu amigo. Ela ainda depende da figura humana. Por mais que a área da saúde tenha evoluído no que tange aí a diagnósticos, tenha a consulta online, coisa do gênero, ainda existe uma demanda muito forte por profissionais especializados. E no que tange a essas organizações que dependem muito de mão de obra, quando a gente fala de carga tributária incidente, né, sobre aí o trabalho, o que a gente vê acontecer? Custa caro para o empresário. E o cara lá na outra ponta, o que ele recebe líquido lá no final é ruim. Vamos falar claramente o português aqui. Onera o empresário de um lado e o cara lá no fim das contas, o que ele recebe é ruim. O salário que ele recebe no final é ruim. Então, a questão de rever essa questão, primeiro, da consolidação das leis do trabalho, que foi um modelo escrito lá atrás, no momento de total desequilíbrio de forças, que era a defesa jurídica da questão da relação do trabalho, né? Bacana. Só que a gente evoluiu muito. E um dos entraves hoje que eu vejo para o empresariado, de uma forma geral, no que tange a contratação de mão de obra, está nessa questão da legislação e da carga tributária. E fala, bom, Vanderlei, mas você acabou de falar aí do sistema tributário que incide sobre serviços, produtos, mas é igualzinho no que tange a mão de obra.
custa muito caro, a gente acabou de falar, de 80% a 100% do salário face. Então, se o cara ganha R$2.000, ele custa 4 para o empresário. Só que esse 2 que ele ganha, para ele vem 1,5. Então você fala assim, peraí, a conta não fecha. Não fecha. Será que não está na hora de eu parar com um certo paternalismo hipócrita, com todas as letras aqui, de querer dizer que eu estou aqui equilibrando forças para tentar justificar a existência dos sindicatos, de algumas entidades por aí, para lutar pelo trabalhador, que a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. Não. Será que não está na hora da gente realmente assumir que a gente virou gente grande? Nós já passamos aqui 40, 50 anos de história e já não está na hora da gente deixar que essa negociação se estabeleça entre patrão e empregado sem interferência, que, na verdade, onera e acaba sendo desigual no que tange lá na ponta? Mano, o que você quer dizer com isso? Tira algumas coisas que existem aí dentro do arcabouço tributário incidente sobre a força de trabalho e dá para o colaborador, deixa ele se virar. Ele não precisa que ninguém faça a poupança dele do fundo de garantia, que é aplicado por um percentual ridículo e fica vinculado a uma série de condições aí para ele poder fazer o saque. Dá para ele, deixa ele fazer a poupancinha dele, deixa ele se virar. Então tem algumas questões aí que são latentes e que sobrecarregam esse empresário. Hoje em dia, já não obstante essa questão tributária, o que a gente ouve de empresário é que está difícil de contratar, está difícil de manter funcionário. Sim. E a gente vê que esses números, existe uma migração aí, né, do emprego formal, como a gente chamava, para o mercado informal, outras fontes de renda. E, gente, está tudo certo. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser SLT. Existem outras fontes. A questão isso tem motivado já há alguns anos a esses profissionais não vislumbrarem mais o seu desenvolvimento. Hoje, eu diria que tem gente que não vai para o mercado formal. Não é porque paga mal, não é porque o patrão é exagero, é porque não tem um conjunto de competências técnicas e comportamentais que o habilite para estar dentro do mercado. A gente tem muito diploma sendo expedido e pouca qualificação técnica. Perfeito. A máquina pública, a gente fala, é muito cara, né? Muito pesada. Ela demanda muito esforço, né, do brasileiro para manter isso. Né? E assim, deitado em versus plant, não é barato. Eu trabalhei em cooperativas e associações e eu costumo dizer, e vou trazer esse exemplo para a questão do governo que você está colocando. Quando a gente faz política, a gente não faz gestão. Então, o Brasil precisa decidir na máquina como um todo o que ele quer. Ele quer fazer política ou ele quer fazer gestão? Toda vez que a gente usa a máquina pública, né, os serviços públicos, para fins eleitoreiros, a gente peca. Porque você deixa de agir com a racionalidade que a gestão exige. Então, tem algumas questões, e, de novo, não é de hoje, gente. É uma questão histórica. Só que a gente, quando você brincou comigo, né, a experiência, o que o Vanderlei esperava que o mercado me trouxesse ao longo dos anos? Que a gente evoluísse e que a gente melhorasse sobre diversos aspectos. A tecnologia veio, nos trouxe inovação, nos trouxe uma série de melhorias, mas em algumas questões a gente continua tão ruim quanto nós éramos há 30, 40 anos atrás. É engraçado, Vanderlei, você pega a reforma trabalhista, né, que teve no governo do Temer, no governo do Temer, e ele deu uma modernizada, vamos dizer assim, nas regras trabalhistas, né? Só que lembra que eu brinquei, ele começou o terceiro tempo, que é a Suprema Corte, começou o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, a falar que a pejotização estava mascarando o pessoal que era para registrar. Aí veio o Supremo lá no alto do ego e falou, não, a pejotização existe. Agora imagina esse empresário, acho que não sei se foi o Uber Eats ou o iFood, que teve bastante processo por questão do entregador. Como é que esse empresário se planeja? Pera lá, eu vou planejar esse cara como um parceiro PJ, entregador, ou vou chamar esse cara vou fazer uma provisão de risco aqui de 120% do meu custo de folha? Então, eu penso nos tomadores de decisão, né? Essa engenharia do Brasil de muita gente mandando e poucos decidindo, né? Essa engenharia de que legisla, que dá uma modernizada no negócio, que é legal. Eu vejo o mercado de pejotização, até para a gente trabalhar com planejamento tributário para lucro real, cara, é coisa linda. Quando você pega um cara que terceiriza o facilities dele, toda a parte ali de... Eu brinco, o dono da empresa tem que focar naquilo que dá dinheiro para ele, né? Se a senhoria da limpeza tá limpando certinho, terceiriza isso aí, deixa uma pessoa cuidar. Certo. E você ainda gera um belo crédito PIS e COFINS para você. Mas aí vem lá o TST, o Tribunal Superior de Trabalho, e fala que aquilo ali é uma massa. Você está fazendo uma máscara para não contratar essa pessoa como PJ, e tome multa. Aí eu fico pensando, esse cara, ele fala,
Ele vai dormir tranquilo? Eu vou dizer o seguinte, tá, o que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. A gente consegue estragar coisas que funcionam em muito lugar. Quando a gente começou a quebrar o monopólio do táxi, vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando surgiram as plataformas, Quando né? o Uber veio pro Brasil, bateram no motorista de Uber no aeroporto. Os caras bateram, diziam que havia vínculo e coisa do gênero, e conseguem estragar aquilo que foi criado e funciona pelo mundo afora. Por essa questão paternalista, por esse viés aí de criar condições de proteção, sinônimo de sindicatos e coisa do gênero, e estraga o que funciona. Então, Wanderlei, o que você sugeriria? Para de interferir na livre iniciativa. Deixa o empresário se virar, gente. Estado tem que cuidar de segurança. Para de criar problema. Eu tenho duas historinhas, como sempre. Não tem jeito. Não, olha só o absurdo que foi essa semana, né? Essa semana passada que passou aí, que aconteceu com a gente lá no escritório. Um cliente, dois na realidade, que é as duas histórias, né? São duas histórias similares. Dois clientes, um da área de alimentação e um da área de cosmético. Empresas familiares, uma empresa com tradição na cidade, com mais de 30 anos de tradição na cidade, a outra uma empresa toda estruturada, toda bonitinha, a lá McDonald's da vida, sabe? Então uma coisa bem estruturadinha, só que empresas familiares, onde a força motriz dentro da empresa é toda familiar, ou seja, pai, mãe, tio, cunhado, sogro, todo mundo trabalhando junto ali, o empresário com o CNPJ aberto, trabalhando tudo bonitinho. Ô Carlos, o pessoal trabalha para mim aqui, às vezes um garçom no final de semana, às vezes um cozinheiro, como é que fala? Um freelance, né, que eles falam. Na empresa de cosmético são sócios, os donos da empresa que trabalham. Chegou notificação do sindical. O sindicato mandou notificação, você não recolhe o sindicato dos seus funcionários, você trabalha dia de sábado, trabalha feriado, quando tem promoção aí eu vejo que está cheia a loja, que tem funcionários aí atendendo, não sei o quê. Quero que você mande para mim aqui a lista dos seus funcionários e tudo mais. Aí o cara, Carlos, o que eu faço? Eu não tenho funcionário. Eu, meu sócio que trabalha aqui, minha mãe, minha tia aqui, mas tipo assim, não tem registrado. É uma empresa familiar. Eu falo, cara, você tem que mandar uma carta para o sindicato explicando que a empresa é familiar, que você não tem funcionários, que você tem freelancers no final de semana, que a pessoa vem, presta um serviço, você paga ela, beleza, né? Manda uma carta para o sindicato falando desse jeito. Aí ele, então tá bom. Ele foi lá, sentou com o advogado dele, fez uma cartinha e mandou para o sindicato. O que chegou essa semana? Processo já instaurado, o sindicato entrou com um processo contra as duas empresas, e isso eu estou falando de que são clientes nossos. Eu não sei contra quem mais esse sindicato andou entrando lá na cidade, mas entrou com um processo contra as duas empresas, e aí está exigindo dentro do processo agora, falando que o descumprimento, que ele chamou para conversar, que o cliente não compareceu, sendo que o cliente apresentou. Eu falei, você tem a carta protocolada? Se tiver a carta protocolada, porque aqui ele está alegando que você nem compareceu, mas se tiver a carta protocolada, já é uma prova. Carlos, eu estou conversando com meu advogado aqui, ele está pedindo para poder levantar RAIS, está pedindo para levantar, não existe mais RAIS, né? Estou pedindo para levantar RAIS, lista de funcionários, de registrado, mais disso. E a única funcionária que ele tem registrado lá, tem uma funcionária registrada, é a irmã dele, que já tem a cartinha que ela fez lá, foi lá no sindicato, fez a cartinha, protocolou junto ao sindicato que ela não tem interesse de ser sindicalizada. E mesmo assim o sindicato está processando. Já não bastasse todas aquelas questões que o empresário, de uma forma geral, tem que conviver, ele ainda tem que conviver com esse tipo de coisa. A gente fala que... Eu brinco muito que todo começo de ano é um festival de eu receber boleto de associação, sindicato, isso, A, B, X, Y, Z. Agora, aquela situação... para fazer sobreviver, eu vou falar, um monte de sanguessuga do mercado, o empresário fica colocado em situações extremamente complexas. Olha o quanto esse teu cliente vai sofrer, porque é sofrido esse processo. A gente sabe que, infelizmente, algumas questões jurídicas no Brasil, os pesos e as medidas muitas vezes não são coerentes. Olha o quanto a gente traz aí de responsabilidades gastar com horários necessárias para né? isso, né? E falando um pouco do sistema tributário, do sistema empresarial, imagina só
né, se a gente fosse aconselhar aqui o empresário a sonegar, qual o impacto que isso tem na vida do empresário sonegador? Aí ele contrata a consultoria, ou mesmo, vamos imaginar, o financeiro dele lá. Sim. Como é que eu faço para ter um controle financeiro de operações onde uma parte delas eu ofereço nota fiscal, eu ofereço ela à tributação, e a outra parte eu me finjo de morto, né, para ver se o coveiro passa batido e não me vê por aí. Aí o cara vai me dizer, mas me ajuda aqui, eu preciso montar esse fluxo. E eu dizer, cara, desculpa, mas eu sou só consultor. O que você está querendo é uma outra esfera de um cara que talvez você não vai encontrar no mercado. Porque eu não consigo fazer. Eu brincando com um colega empresário essa semana passada, porque você precisa levar para um sistema, para um ERP, todas as tuas operações, para você ter maior controle disso. Eu falei, você emite nota de tudo? Eu falei, pronto. Como é que eu te aconselho a levar a tua operação para dentro de um sistema ERP que você vai ter na tua empresa, sendo que você não emite nota de 100%, e eu estou dando, na verdade, uma ferramenta para uma fiscalização, o fisco vai vir aqui, vai pegar o botãozinho, vai listar tudo, e você está enrolado, meu amigo. Quer dizer, não obstante a tudo aquilo que a gente falou sobre o aspecto da gestão do negócio, é muito mais complicado para o empresário que é optante aí por fazer algum tipo de rearranjo e sonegar. Meu amigo, até para o controle financeiro, até para o controle da operação, para a gestão do negócio é muito complicado. Wanderley, o que você recomenda? O que a gente falou lá no começo. Encontre uma forma de se enquadrar dentro da perspectiva possível do mercado de menor tributação. Claro. Pague os seus impostos regularmente, tenha os seus controles de 100% da sua operação, para que você possa analisar os seus fluxos financeiros, para que você possa fazer as suas projeções, para que você possa desenvolver um orçamento, para que você possa fazer, e parece piada, né, um cálculo de custo. Claro. Mas por que hoje em dia o empresário falha tanto em custo? Porque tem uma questão tributária extremamente complexa que muitas vezes fica difícil para ele trazer para dentro do cálculo de custo do produto. Então eu diria que ainda existe no mercado, compro o produto por X, aplico Y e esse é o preço final, meu amigo. Jogo 100%. Com imposto, sem imposto, com isso, com aquilo, vai dar resultado no final da brincadeira. A gente reza, faz sinal da cruz e toca, amigo. É assim que muitos empresários são conduzidos. É engraçado que o pessoal não entendeu que o fisco veio mudando o sistema de controle há muito tempo. Sim. Eu me recordo que quando eu era estagiário na Black & Decker ainda, a área de guardar papelada era maior do que o depósito de matéria-prima. Uma indústria que faz ferro, batedeira, etc. Eu me recordo quando chegou, eu era estagiário, sentado do lado da balança. Eu separava as vias das notas fiscais para ir, acho que eram 5 vias. Chegou o primeiro DANF. Né? Aí o Paulo Henrique, o PH, já tinha ido um curso em São Paulo, soube que ia mudar a nota fiscal eletrônica. Aí falou, isso aqui nunca vai pegar, sempre vai ser papel. Duas historinhas, sabe? Primeiro, da questão do depósito, né? Os depósitos de livros fiscais era maior do que o depósito de matéria-prima. E o segundo, sempre a gente mandava encadernar as notas, era o papel do estagiário. Mudou o fornecedor, o rapaz foi numa estradinha, uma caminhonetinha estrada, buscar aquele monte de caixa de papel. Só que o outro fornecedor ia de caminhão, porque era muita coisa. A Black & Decker emitia 100 mil notas no mês, fácil. Ele chegou com a estradinha, a gente riu dele. Falou, pô, sabe que o cara tá achando que a gente é tão pequenininho assim? E de lá para cá, os livros fiscais, Diário, Razão, Balancete, o Diário, Razão, esqueci o nome do outro que era obrigatório, virou digital. A nota fiscal, você não emite mais nota fiscal. Você faz um arquivinho XML, assina com o seu certificado, manda lá para a Receita. Receita, estou autorizado a emitir essa porcaria aqui? Está autorizado. Ele te devolve, vira uma nota fiscal eletrônica. Aí o teu fornecedor faz a mesma coisa, você fala, não, pera lá. Todos os meus fornecedores emitem nota para mim, só que eu não vou tirar nota de tudo. Ele já sabe quanto você comprou. Controles financeiros, PIX, que é uma maravilha, né, do Brasil, ajuda bastante, pelo menos nesse comércio de vamos dizer assim, baixa da sociedade, né, do grande povão, mas é um controle financeiro. Cartão de crédito é um controle financeiro. Aqui em São Paulo é muito comum, mas Minas Gerais, eu sou brinco com todos os meus clientes. Passou cartão, não tirou nota, você vai cair. Isso é certeza. Eu já vi MEI ser multado.
Mas você vai falar, o MEI, o cara era MEI? Não, era uma bodegazinha de bairro que vendia 80 mil por mês no cartão. O limite do MEI anual é 81 mil. Ou seja, ele vai cair. Então, o que a galera não entende é que as ferramentas de pegar o sonegador já estão... Faz tempo muito tempo. E só não enxerga quem não quer. Só enxerga quando cai. Outro dia um colega me perguntou, acho que era verdade, academia. A gente treina e aí você vira consultor no meio do treino lá na academia. O dono da academia vai me perguntar o que você acha que tem que fazer. Você é o networking dele. E Vanderlei, eu não estou emitindo nota, você acha que tem problema? Pegando teu gancho. Como é que você recebe? Recebo tudo no cartão de crédito. Falei, filho, o problema já está aí. Já está aí, né? Conversa com o teu contador, como é que você vai consertar esse teu estrago? Separa a esteira e bate palma. Não olha muito para trás, não, porque senão o estrago vai ser grande. E combina com ele como é que você vai fazer daqui para frente. Entra no caminho porque da luz e reza. Se der BO, o de trás você vê o que você faz, para frente, pelo menos, tá mais ou menos arranjado. Uai, mas os caras olham. Falei, não olha teus piquezinhos, teus cartão de crédito, entendeu? Os bens que você tem no nome da... E aí, falando um pouco sobre o nosso tema, se realmente o pessoal estivesse preocupado em fazer uma tributação efetiva, haveria algo que as ferramentas estão todas aí, eu não preciso mais ir na empresa, eu fiscalizo ela à distância. Sim. E eu poderia fiscalizar isso de uma forma muito mais coerente. A gente não vê mais acontecer tantas fiscalizações e tantas autuações como acontecia num passado. Uma hora o pessoal vai acordar para a vida, né? E aí cai naquela história da teoria que a gente estava comentando sobre a questão do aumento da carga e diminuição da carga, aumento da arrecadação e diminuição da arrecadação. André, o que você diz para sair desse imbróglio? Há formas dos dois lados encontrarem caminhos. Do fisco ser mais coerente com aquilo que ele oferece para o empresariado de uma forma geral, para que o empresário também possa ser mais coerente e atender às expectativas da fiscalização como um todo, do sistema tributário, tendo o seu negócio em ordem. Eu duvido, se você conversar com o empresário e oferecer para ele melhores condições de fazer uma gestão tributária coerente, para oferecer melhores condições para ele de fazer a gestão desse sistema como um todo, ele vai querer sonegar. Óbvio que não. Quando ele pensa pelo desconhecimento e pelo peso que existe. Então, não estou aqui de forma alguma fazendo, puxando sardinha para a brasa de ninguém, mas eu, Vanderlei, quando consultor, recomendo para meus clientes, para meus conhecidos, que eles conversem com os especialistas que trabalham com consultoria tributária, porque existem caminhos. Claro. Quando a gente fala de um planejamento estratégico de uma organização, eu tenho que levar em consideração os fatores internos, mas eu tenho que estar sempre considerando os externos. Claro, e sistema tributário, as questões legais, fiscais, estão no ambiente externo, que é aquele ambiente sobre o qual eu não tenho domínio. Então eu tenho que me curvar a ele, meu amigo. Nesse momento não tenho o que fazer. A revelia sonegar não é o melhor caminho. Eu tenho que me curvar a ele. E se eu souber como ele funciona, eu posso trazer isso para dentro do meu negócio e estruturar o meu negócio compatível com o que está acontecendo. E a gente tem que pensar que a sanha de arrecadação, eles vão colocando imposto na economia até uma hora que as engrenagens começam a travar. Chega uma hora que eles vão pegar? Vamos pegar quem está devendo, vamos começar a apertar esse pessoal? Muito rápido. Aí nasceu até o figura da transação tributária. Esse ano agora, a PGFN já recuperou acho que 28 bi ou 32 bi, alguma coisa assim. Eu quero pegar um gancho aqui pra gente fazer a parte 2. Gente, nós estamos com uma hora de Vanderlei, eu quero uma parte 2 com você. Eu vou te convidar para o próximo programa nosso. A gente precisa encerrar aqui hoje. Perfeito. E eu vou deixar esse convite já para você comparecer novamente aqui no nosso podcast e a gente fazer a parte 2 desse bate-papo, porque a gente tem um assunto sobre saúde. Eu acredito que você tem experiência nessa área aí, bastante. E a gente quer abordar isso contigo aqui. Perfeito. Tá? Então já fica o convite. Feito, convite aceito. Fecho. Como eu disse, é um prazer a gente discutir essas questões. Sim. E eu recomendo a você, empresário que está nos assistindo, compartilhe esse bate-papo com outros empresários. Coisa boa, né? Porque eu acho que é importante essa questão de ligar o radar para aquilo que está acontecendo no mercado como um todo. Não tem nada de novo aqui.
Aham. Ninguém está aqui único e simplesmente vendendo serviços, nem Não, o não. Vanderlei, nem vocês. A gente está trazendo um alerta para o empresário, Claro. para que ele nos procure antes da dor. É Porque lógico. nos procurar depois que já deu BO, meu amigo, Vamos, é tentar consertar o estrago. vamos tentar ser o médico especialista e não o legista, né? Então, hoje, O legista hoje não as adianta. ferramentas nos permitem, né, chegar até essa população e fazer esse alerta. Né? Então, eu sempre falo, procura o pessoal no amor, não deixa chegar lá na dor, não. É Então, isso aí. compartilhem isso, mandem para outros empresários, se você achou que é coerente aquilo que a gente está falando aqui. E como os meninos estão colocando, aguardem A parte 2, né? que muito Parte 2 provavelmente desse vai ter episódio muita coisa esse interessante. episódio foi delicioso, gente. Muito obrigado. Pessoal, gente. agradeço imensamente vocês por terem assistido a gente. Curte, compartilha, siga nossas redes sociais. Qual que é a sua rede social, Vanderlei? Agora. É o meu nome, Vanderlei Angelini. Vanderlei Tanto no Angelini. LinkedIn como no Instagram. Tem algumas provocações ali que eu faço, vejo Bacana. por outra. Tô longe de ser influenciador digital, tô longe de ser aquele cara que fica postando um monte de coisa, mas segue lá, porque quando posta, pode ter certeza que é alguma coisa bacana. Pessoal, em breve parte 2. Alex, Perfeito. obrigado. Eu que agradeço, pessoal. E seguimos aqui. Vamos terminar com o nosso tradicional O brinde. tradicional Bora brinde lá. tá Bora zerado lá. aqui. É sempre E bom. Café Valeu, sempre gente. bom. valeu. Tchau, tchau.